Boa noite, obrigada Yara, obrigada pelo convite, é uma honra participar do Dimension Sciences e falar um pouquinho do meu trabalho, da minha trajetória ao longo de 3 décadas em biologia da conservação. Antes de falar da biologia e das araras, que é o ponto principal do meu trabalho nos últimos 30 anos, eu preciso falar um pouquinho da minha trajetória e da minha vida pessoal. Eu nasci numa família numerosa, são 6 filhos que meus pais tiveram. Minha mãe casou muito cedo e meu pai era 10 anos mais velho que ela, tiveram 6 filhos. Só que a 6ª filha, minha mãe ficou grávida dela depois de 13 anos sem ter filhos. Então, quando ela estava no 8º mês de gravidez, meu pai faleceu de um acidente vascular cerebral com 47 anos. E minha mãe entrando na faixa dos 40 anos de idade. Eu tinha 19 anos na época, sempre quis fazer medicina, desde criança brincando e estudando como se fosse médica, e de repente nossa condição financeira não ficou muito boa, e eu acabei tendo que trabalhar para ajudar minha mãe a criar minha filha, a minha irmã mais nova. Meu irmão mais velho já era casado, então não tínhamos como nos sustentar. E aí a única forma de eu estudar era o curso de biologia, que era noturno. Só que no 2º ano eu me encanto pela biologia e decido concluir o curso. Eu trabalho durante os 4 anos de universidade aqui no Mato Grosso do Sul, e quando eu concluo o curso, eu estou completamente apaixonada pela profissão. Eu sempre digo que Deus escreve certo pelas minhas tortas, porque eu sou muito grata de tudo isso que aconteceu na minha vida, porque eu sou muito realizada profissionalmente. Então, eu acabei, depois de formada, trabalhando com educação ambiental na Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, onde lá promovemos um curso com vários técnicos do Estado em diversos parques do Brasil, a última etapa no Pantanal. E quando estamos no campo, deparamos-nos com uma árvore cheia de araras, mais ou menos umas 30 araras azuis, e o professor diz que ela está ameaçada de extinção. Naquele momento, eu saio dali dizendo para todos os colegas e professor que eu vou estudá-las, que eu vou fazer alguma coisa para que as pessoas possam continuar vendo elas na natureza. E a partir daí, então, isso acaba virando um projeto de vida. Isso aconteceu em novembro de 1989. Em 90, eu começo a estudar as araras azuis. E aí eu encontro um grande desafio, porque eu não era pantaneira, eu não era pesquisadora, eu trabalhava com educação ambiental, e uma bióloga recém-formada, cheia de energia, cheia de vontade de fazer alguma coisa, principalmente pela fauna no Pantanal. Mas eu encontro um desafio porque eu vou andar numa região inóspita, onde tem uma baixa densidade populacional, são cerca de 240 mil quilômetros quadrados, que passa muitas regiões, parte do ano completamente alagado, às vezes com mais de 1 metro de água. E eu, então, não tinha técnica, não tinha uma referência para começar esse trabalho, e eu vou para a Embrapa Pantanal, que me dá apoio com a pesquisa que eles tinham uma fazenda bem na região central do Pantanal, e com o apoio dos pesquisadores da Embrapa e também do chefe da Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul, eu dou início aos primeiros trabalhos. Nos primeiros 40 dias, eu vou para o Pantanal e começo a observar as araras, buscar por ninhos e tentar entender como elas vivem na natureza, porque até então quase não tem informações a respeito delas na natureza. Então, esse meu trabalho ele acaba sendo inédito. Nesses primeiros 40 dias, eu tive muitos resultados positivos de interação com a comunidade local, que foi extremamente receptiva, porque eu estava com outros pesquisadores, e ao longo do tempo e ao passar dos anos, essa afinidade com o Pantanal foi aumentando. E esses primeiros resultados já chamaram muita atenção das pessoas, porque eram os primeiros resultados de fato das araras azuis na natureza. Mas nesses primeiros 40 dias, eu tive dificuldade, porque às vezes eu precisava chegar num local e chegar muito cedo, e minha carona
chegava tarde, porque era o horário que eles tinham para me pegar. Ou eu precisava ficar até tarde da noite, minha carona passava às 5 horas e eu precisava ficar até às 8. Então, eu sentia a necessidade de ter um veículo próprio, ter independência para fazer o meu trabalho. Porque nesta primeira viagem eu andei de carro, de trator, a cavalo, a pé, de todos os meios de transporte que vocês podem imaginar, sempre na base da carona. E aí, então, eu, com esses primeiros resultados, começo a buscar, junto às indústrias de veículos aqui no Brasil, alguém que me cedesse um carro para que eu pudesse trabalhar no Pantanal. E todas me negam. Posteriormente, depois que eu já tenho esses primeiros resultados, eu até fui para um congresso no Canadá para apresentar esses primeiros resultados, meu futuro orientador, que eu entro no mestrado na Exalc em Piracicaba, em engenharia, em ciências florestais, ele acaba conversando numa palestra, encontrando um engenheiro da Toyota, que leva essa minha necessidade para o chefe dele, e eles acabam posteriormente me cedendo um Jeep Bandeirante. E eu viro uma piloto de teste da Toyota, então enquanto eu executo o meu trabalho, eu também faço teste para a fábrica no Brasil. Tenho muitas histórias para contar ao longo desse período, porque era uma mulher, era um fato muito inusitado ter uma mulher dirigindo no Pantanal, subindo em árvores e andando numa Toyota, às vezes desgratulando outras pessoas, andando meses após meses, anos após anos. Então, isso foi muito interessante, porque eu não fui pontual e voltei, eu fui e fiquei, indo ano após ano. Então, isso criou uma referência muito grande com as pessoas e ajudou a envolvê-las na conservação das araras. Porque o que eu observei de imediato? Primeiro que as araras tinham, as araras azuis, que são os maiores exemplares da família Pistácide, elas tinham uma especialização muito grande no hábitat, porque se alimentavam de poucas espécies na natureza, basicamente de 2 frutos, ao longo de toda a vida delas, desde que nasciam até a fase adulta, e usavam apenas 90% dos locais uma árvore, uma espécie arbórea para se reproduzir. E já nos primeiros anos de trabalho, eu observo que faltavam cavidades para elas se reproduzirem, porque as poucas cavidades que existiam e que permitiam elas ocuparem, estavam sendo ocupadas e com muita disputa, muitos casais brigando. Então eu começo, com esses resultados, já a experimentar modelos e materiais de ninhos artificiais e colocando isso na natureza para que elas pudessem usar. Usei galão de fibra de vidro, galão plástico e caixas de madeira. Até que eu acerto no modelo, uma semana depois as araras estão utilizando esses ninhos e aí eu começo a instalar em larga escala. E isso dá um input, então, para as araras que conseguem encontrar mais cavidades para se reproduzir. A gente, então, desta forma, consegue que elas se expandam na região e aumente o número de casais que têm filhotes a cada ano. Com esse tempo, com esse trabalho que vai se progredindo ao longo dos anos, ampliando as áreas de estudo, um projeto que começou bem pequeno, com uma pessoa, mas que nunca foi executado sozinho. Eu sempre digo que eu nunca trabalhei sozinho, contei com apoios da Embrapa, da Polícia Militar Ambiental, da Secretaria de Meio Ambiente e dos próprios fazendeiros e os peões do Pantanal. Então, ele, embora tenha sido iniciativa pessoal, ele nunca foi executado sozinho. Foi exatamente a união, o engajamento com várias outras pessoas é que fez com que ele crescesse. E ele foi crescendo tanto, que eu precisei criar um instituto, uma personalidade jurídica para ele. Então, em 2003, eu crio o Instituto Arara Azul, onde eu estou hoje. A gente tem uma sede em Campo Grande, eu tenho também uma base no Pantanal, e daquele projeto que nos primeiros 8 anos eu fui basicamente sozinha, em cada viagem eu tinha uma pessoa diferente, eu não tinha uma equipe para me ajudar, então quem queria conhecer o Pantanal ia comigo para abrir porteiras, para segurar a corda, para fazer anotações. Hoje eu tenho 16 pessoas me ajudando em pelo menos 4 regiões do Pantanal. A gente tem uma base no Refúgio Ecológico Caimã, que fica cerca de 4 horas de Campo Grande, onde eu moro e onde eu estou nesse momento. E a partir daí a gente pode trabalhar
não só as araras azuis. Ao longo dessas 3 décadas, mais de uma centena de pessoas vieram se associar ao nosso trabalho, alunos de mestrado, doutorado, de várias universidades do Brasil e do exterior. Tenho parcerias de longo prazo com a doutora Cristina Miak, na USP, e outras universidades aqui no Brasil, e também que deram origem, deram suporte a trabalhos de mestrado e doutorado, e centenas de artigos que já foram publicados, e outros dados que ainda estão sendo analisados para serem publicados. Com isso, o trabalho cresceu tanto, e não só com as araras azuis, que ficaram em evidências, que melhoraram e expandiram a população, mas, sobretudo, que diminuiu o tráfico, porque as pessoas do local, da comunidade local, ajudaram a protegê-las. E elas estavam na lista de espécie ameaçada de extinção, acabaram, então, saindo da lista brasileira, em dezembro de 2014, e continuaram como vulneráveis pela IUCN. Porém, nos últimos anos, onde a gente tem, além das mudanças climáticas e o aumento de eventos extremos, principalmente também causados por desmatamento, queimadas e incêndios, sobretudo nos últimos 3 anos, isso tem afetado grandemente as araras azuis na natureza, e hoje a gente enfrenta novos desafios. Infelizmente, o fato dela ter saído da lista de espécies ameaçadas do Brasil diminui as sanções sobre ela, e com isso ela voltou de novo a fazer parte do tráfico, e é um tráfico um pouco menor do que era no passado, mas ele voltou a existir novamente. Fato que faz nos unirmos com as polícias federais, Polícia Militar Ambiental, aqui, não só aqui no Brasil, mas nos nossos países vizinhos, como Bolívia e Paraguai, onde estamos trabalhando com os pesquisadores desses países também, porque as araras azuis, além do Brasil, elas ocorrem principalmente no Pantanal, na região norte do Brasil e no Nordeste, onde se encontram os estados de Tocantins, Piauí, Maranhão e Bahia, e na Bolívia e no Paraguai. Então, como ela não tem fronteira, a gente tem tentado trabalhar com os pesquisadores desses outros países para que eles consigam fazer o mesmo trabalho de envolvimento da comunidade e também com a polícia para impedir que esses filhotes ou adultos ou ovos continuem sendo retirados da natureza. Por ser um trabalho de longo prazo e, sobretudo, por esse fato de estarmos constantemente monitorando os ninhos, colocando novos ninhos artificiais, recuperando ninhos naturais, porque araras azuis são aves fiéis aos locais de reprodução, sempre voltam aos mesmos locais para se reproduzirem, então é fácil de encontrá-las novamente. E com isso a gente consegue ter ninhos que estão sendo monitorados há mais de 20 anos. E com isso a gente consegue também recuperar essas árvores que ficam velhas, que podem se quebrar, e a gente tenta fazer com que elas continuem sendo usadas o máximo possível. Só realmente quando a árvore não tem mais jeito e cai totalmente, é que aí a gente instala um ninho novo. E as araras acabam ocupando. Araras são aves extremamente interessantes, as araras azuis em especial, que são aves fiéis. Uma vez formado o casal, que começa a se reproduzir lá pelos 7 a 9 anos de idade, eles vão estar juntos sempre até que um dos indivíduos morra. E eles vão estar dividindo o cuidado a tarefa de reprodução, de limpeza do ninho, de cuidado dos filhotes. Enquanto a fêmea choca o ovo, o macho vai trazer comida para ela, os dois defendem os filhotes, defendem o ninho. Então, é uma ave muito interessante de se observar na natureza. Uma característica muito importante dela é que ela tem uma força muito grande no bico, e com isso ela consegue abrir uma pequena cavidade, começada por um pica-pau, por um outro psitacídeo ou uma quebra de galho, e fazer a casa dela para se reproduzir. Porém, essa casa vira um verdadeiro B&B, uma casa de aluguel, porque ela acaba servindo para outras espécies. E nós já identificamos 25 espécies que interagem ou que intercalam com as araras no período de reprodução, ou que usam consecutivamente depois das araras, depois que os filhotes dela deixam os ninhos, e isso também tem gerado outro conhecimento. Nossos outros pesquisadores têm se associado ao nosso trabalho para estudar os insetos que existem na cama, os morcegos que ficam no teto, as corujas, os gaviões, pato do mato,
tucanos, que inclusive tem uma relação bem interessante com ela, porque ele é o maior predador de ovos, mas ao mesmo tempo é também o maior dispersor da semente da principal espécie arbórea que tem os ninhos, que tem a possibilidade de formação de ninhos. Então, na natureza, é tudo muito interligado, muito interconectado, e a gente trabalha para que essa conexão continue existindo, porque isso faz parte da nossa biodiversidade, e se a gente está conservando o habitat da arara, a gente está conservando o habitat de outras espécies que estão interagindo com ela, inclusive o homem. E se temos um ambiente bom para as araras e para as espécies que interagem com ela, é bom para nós também. Então, nós trabalhamos, além das araras, de outras espécies que interagem com ela, com educação ambiental, com envolvimento da comunidade. Trabalhamos com sensibilização de crianças aqui em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. E também tivemos um fenômeno de chegada de araras canindés e vermelhas em Campo Grande, que acabou virando uma capital das araras, porque temos mais de 300 ninhos cadastrados dentro da cidade, na área urbana, e nós aproveitamos para trabalhar aí com a população urbana de Campo Grande, para ter orgulho também de ter essas araras, e tentamos entender e conciliar essa relação do desenvolvimento com a conservação da biodiversidade. Com isso tudo, a gente tem atingido muitos objetivos para a conservação, trazendo conhecimento, gerando subsídios para a política pública, enganjando a população na conservação e na mudança de atitude, porque, afinal de contas, o planeta é um só, nós não temos um plano B, e se a gente está numa pandemia saindo dela, todos nós estamos sendo afetados, não só os animais, mas principalmente o homem. Então, todos temos que cuidar desse ambiente, porque fazemos parte dele. E, além disso, a gente também apoia outros trabalhos de conservação. A Yara está começando agora o seu doutorado, provavelmente com os nossos campos aqui no Mato Grosso do Sul. E a gente está muito feliz com esse convite, realmente honrado, e convidamos a todos a apoiarem, porque um trabalho de longo prazo, principalmente aqui no Brasil, onde a ciência não é valorizada, tem que ter muita persistência. Eu acho que a minha mensagem hoje é você sempre buscar fazer um trabalho que seja o melhor, que você sempre dê o seu melhor e que você tenha persistência, porque os desafios são grandes e nós estamos sendo desafiados todos os dias. Tenho inúmeras histórias, inúmeros momentos que às vezes pensei em desistir, mas esse desistir não passa de 5 minutos, porque eu regaço as mangas e de novo começo a lutar, porque eu acredito nisso que eu estou fazendo, e esse acreditar faz com que eu contagie outras pessoas que também acreditam junto comigo. Não só essa equipe de 16 pessoas que estão hoje em campo trabalhando ou nos ajudando aqui no escritório, mas os pesquisadores associados, a população, e que estão desta forma contribuindo para a conservação da biodiversidade. Então, nós precisamos, primeiro, valorizar a ciência, dar suporte às pessoas para que possam melhorar os seus estudos e continuar se aperfeiçoando nas suas devidas áreas, e principalmente quem é acadêmico, quem tem um projeto de vida, que sonhe, que não desista dos seus sonhos, mas sempre tente fazer o melhor e não deixe as barreiras te derrubarem no primeiro momento, porque serão muitas, mas o diferencial é a gente persistir sempre e não esmorecer. Eu acho que essa é a minha mensagem, pedir para as pessoas que contribuam, porque a Dimension Sciences tem realmente um ideal muito importante para pessoas que realmente já são diferenciadas e que precisam, em algum momento, de algum suporte. Então, eu fico muito feliz de estar aqui neste momento falando com vocês e peço que todos façam a sua contribuição. Muito, muito obrigada.